Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no segundo domingo da Quaresma, dia 5 de fevereiro. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e foram à parte a uma alta montanha. Ali, ele se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas vestes brilhavam de luz. Nisto apareceram conversando com Jesus Elias e Moisés. Pedro, vendo esta cena, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Eu vou construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Pedro ainda estava falando quando desceu do céu uma nuvem e envolveu a todos, e veio uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor. Escutai-o. Os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra e ficaram prostrados. Jesus aproximou-se deles, tocou-lhes e disse-lhes: Levantai-vos, não tenhais medo. E assim que eles elevaram os olhos, eles viram que somente Jesus estava ali. Enquanto desciam da montanha, Jesus ordenou severamente, dizendo: Não conteis a ninguém o que vistes nesta montanha, até que aconteça a ressurreição do Filho do Homem dos mortos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no domingo passado, nós fomos convidados a irmos ao deserto com Jesus, a vermos as suas tentações. O esquema das leituras deste ano A, do tempo quaresmal, na igreja primitiva, era o momento prévio de preparação batismal para os catecúmenos. Daí se apresentavam, então, o evangelho da tentação do deserto, a transfiguração do Senhor, a samaritana, o cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E aqui estão presentes os elementos centrais da espiritualidade quaresmal: a penitência e o reavivamento do batismo. Porque esse é o objetivo desse tempo quaresmal: fazer com que eu e você mergulhemos nesta caminhada quaresmal, levando a sério esses exercícios espirituais do jejum, da esmola e da oração, como elemento para reavivar a nossa fé. Pode acontecer que eu e você, no transcorrer dos anos, nós possamos ir nos distanciando do Senhor. E assim nós vamos mergulhando em situações de pecado muito profundas, em vícios muito profundos da alma, e esses demônios, entre aspas, não podem ser expulsos sem vida de oração. Não podem ser expulsos sem uma profunda vida espiritual. De tal modo que a fé que nós vamos levando e carregando, às vezes carregando mesmo, empurrando com a barriga, fica incapaz de nos libertar dos nossos vícios interiores e também de reavivar a nossa experiência de fé. Hoje Jesus está andando para Jerusalém. Ele está próximo da realização da sua missão, que é a sua cruz, morte e ressurreição. E após ele ter feito o primeiro anúncio da crucifixão, da sua paixão, então ele leva os discípulos até esta alta montanha para uma prévia da sua glória. Ali ele quer dar uma prévia da glória, fazer com que eles percebam pelo menos um pouco do sinal da glória que aguarda, para que eles pudessem suportar o tormento e também o escândalo da cruz que iria acontecer na vida do seu mestre. Hoje, nos textos bíblicos, nós encontramos Abraão, Paulo e também Timóteo, encontramos também Elias e encontramos Moisés como convocados de Deus para dar testemunho da missão de Jesus de Nazaré. E hoje todos eles nos preparam os nossos corações, nos convidam a sairmos dessa mediocridade da fé
nos convidam a irmos além daquilo que nós sabemos, porque às vezes nós podemos ter o conhecimento científico, o conhecimento doutrinal, as informações que vamos recebendo sobre Jesus de Nazaré, mas não termos força de convicção, não termos força espiritual para turbinar, para tonificar a nossa experiência de fé. E com isso nós vamos levando então uma vida de fé muito desfigurada. Batizados, mas que não conseguem perceber mais a presença do Senhor em sua vida. Porque Jesus não vira mais uma vida, uma força viva que pastoreia os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Mas somente uma ideia da cabeça, um conhecimento científico, uma informação que recebemos. E com isso vamos caindo naquela aberração de católicos não praticantes. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os anos a Igreja coloca à nossa disposição, através da sua liturgia, esse tempo sagrado. Esse tempo que nós chamamos de Quaresma, que vai nos recordar os 40 anos da travessia do povo de Deus pelo deserto, que vai recordar a cada um de nós os 40 dias do dilúvio universal, mas também que vai recordar a cada um de nós os 40 dias de penitência e de jejum que Jesus fez também no deserto, onde ele foi tentado. E o objetivo desse tempo quaresmal é a penitência, é o reavivamento do nosso batismo, para que a gente possa então ressurgir para uma vida nova na vigília pascal. É um tempo santo, é um tempo de conversão, é um tempo de reencontrar conosco mesmo e, consequentemente, é um tempo também de nos reencontrarmos com o Senhor. Por isso, esse é o grande exercício que a Quaresma pede a mim e pede a você. Voltai-vos ao Senhor. Voltai-vos ao Senhor com os corações rasgados e não com as vestes rasgadas. Voltai com o Senhor com jejum, com oração, com a solidariedade da esmola, mas voltai-vos para o Senhor. Deixai o Senhor curar as feridas do enfraquecimento da sua fé. Deixai o Senhor curar os enfraquecimentos daquela força espiritual que nós recebemos no batismo e na crisma e que muitas vezes nós não temos mais consciência que ela vive em nós, porque viver a fé cristã tanto faz, porque ela não dirige mais os nossos dias e não educa mais a nossa fé. O grande objetivo desse tempo quaresmal é fazer com que eu e você, então, mergulhemos em nós, refaçamos a nossa história aos olhos do Senhor, para que assim nós possamos também, junto com Ele, darmos o nosso grito de Páscoa, de que o Senhor ressuscitou em minha vida, e, consequentemente, a minha vida também ressuscitou com Ele. Logo mais, às 8 horas da manhã, e também às 10 horas da manhã, eu estarei celebrando na comunidade Sagrado Coração de Jesus, aqui no bairro Amazonas. E às 19 horas, na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, lá no Campestre. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Amém.